Judas Iscariotes é conhecido como o maior traidor da história. Um nome que atravessou séculos como sinônimo de traição. Mas existe um pequeno problema em toda essa história. A explicação bíblica para a sua traição é rasa demais. 30 moedas de prata. Esse é o preço oficial da maior traição já registrada na história. Um valor que, na época, equivalia ao preço de um escravo. E é aqui que a história começa a não fazer sentido. Judas caminhou ao lado de Jesus por 3 anos. Ele viu cegos enxergarem. Viu paralíticos se levantarem de repente. Viu multidões serem alimentadas do nada. Ele não ouviu rumores. Ele estava lá. Então me diga, que tipo de homem troca o Filho de Deus por algumas moedas? Foi ganância, maldade, influência demoníaca ou existe algo muito mais humano e muito mais perturbador por trás disso? Seria toda essa história uma grande mentira? Teria Judas sido apenas uma vítima do próprio plano divino? Porque se a crucificação precisava acontecer para que a redenção fosse cumprida, então alguém precisava trair. E se alguém precisava trair, Judas realmente teve escolha? Ou ele apenas ocupou o papel mais odiado da história à toa? A história de Judas é o típico caso em que a leitura superficial não basta. Não é uma questão que se resolve repetindo versículos ou aceitando explicações prontas. Para compreendê-lo, é preciso voltar no tempo. É preciso entender o cenário político, a tensão religiosa e o desespero de um povo que havia passado anos em silêncio, esperando por uma resposta dos céus. Judas Iscariotes provavelmente nasceu em Queriote, uma cidade da Judéia. Se essa identificação estiver correta, ele era o único entre os 12 que não vinha da Galiléia. Isso não é um detalhe pequeno e muda totalmente a história. A Judéia era o centro político e religioso de Israel, e também a região onde a tensão contra Roma era mais intensa. Isso porque a Judéia era o centro político e religioso de Israel, e também a região onde a tensão contra Roma era mais intensa. Crescer ali significava conviver diariamente com a presença do Império Romano, com impostos pesados e com um constante sentimento de humilhação nacional. Era óbvio que ele queria um Messias. Desde muito cedo, como qualquer judeu do primeiro século, Judas teria sido educado nas escrituras hebraicas. Com certeza, ele conhecia as promessas feitas a Davi. Conhecia as profecias sobre um Messias que restauraria Israel. O imaginário coletivo não apontava para um mestre espiritual que pregava a mansidão. Apontava para um rei, um líder político, alguém que libertaria o povo da dominação estrangeira. Tenha em mente que 400 anos haviam se passado desde o último profeta reconhecido. 400 anos de puro silêncio. Durante esse período, Israel foi dominada por persas, gregos e, por fim, os romanos. A expectativa messiânica não diminuiu com o tempo. Ela, na verdade, se intensificou.
Movimentos revolucionários surgiam e eram esmagados do dia para a noite. Falsos messias apareciam e desapareciam. O ambiente era sempre instável. É nesse cenário que Jesus de Nazaré começa a ganhar grande notoriedade. Quando Judas o encontra, não sabemos exatamente como ou quando, Jesus já atraía multidões para si. Relatos de cura se espalhavam rapidamente. Até mesmo a natureza parecia obedecer às suas palavras. Para um povo que aguardava intervenção divina havia séculos, aquilo não era apenas impressionante, era um grande sinal. Judas é escolhido para fazer parte do círculo mais próximo, os 12 apóstolos. Durante aproximadamente 3 anos, ele acompanha Jesus de vila em vila, presenciando ensinamentos, conflitos com líderes religiosos e demonstrações públicas de poder. Ele não é um observador distante. Ele está inserido no núcleo do movimento. Em determinado momento, Judas passa a administrar a bolsa comum do grupo. Ele se torna responsável pelos recursos financeiros que sustentavam o ministério itinerante. O Evangelho de João afirma que ele desviava parte do dinheiro, mas essa informação aparece em um texto escrito décadas depois dos acontecimentos. Já dentro de uma tradição que o enxerga como traidor, historicamente o que se pode afirmar com segurança é que ele ocupava uma posição de confiança. Enquanto os milagres aumentavam, também crescia a expectativa popular. A entrada de Jesus em Jerusalém, pouco antes da Páscoa, intensificava esse clima. A cidade estava cheia, a Páscoa celebrava a libertação nacional. O simbolismo era simplesmente explosivo. Se existia um momento ideal para o Messias se revelar politicamente, era aquele. Mas ao invés de convocar revolta, Jesus fala sobre sofrimento. Em vez de organizar resistência contra Roma, ele anuncia que será entregue. Em vez de assumir o trono, ele menciona a morte. É nesse ponto que a figura de Judas começa a se tornar historicamente intrigante. Se ele, como muitos outros, esperava um libertador político, então as palavras de Jesus não soavam como uma estratégia. Soavam como um fracasso. Aquele entre vós que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Para entender os motivos de sua traição, é necessário entender que, para um judeu do primeiro século, desejar a vinda de um Messias não era uma opção teológica. Era praticamente uma consequência inevitável da própria identidade. Neste contexto, era quase óbvio que um homem como Judas esperasse um Messias salvador, não um símbolo, não um filósofo, mas um líder capaz de agir contra a opressão visível e concreta que dominava a terra. Jesus, porém, não se encaixava perfeitamente nessa expectativa. Amem seus inimigos. Abençoem quem os amaldiçoa. E façam o bem àqueles que os odeiam. Rezem por aqueles que os perseguem. E talvez ele realmente acreditava que Jesus era o Messias. Nesse meio tempo, os principais sacerdotes e anciãos começaram a buscar uma forma de prendê-lo discretamente. O texto bíblico é claro ao afirmar que eles temiam a multidão. Uma prisão pública poderia gerar tumulto e até mesmo uma revolta. E é nesse ponto que Judas entra na narrativa de uma forma decisiva. Segundo os evangelhos, ele procura os líderes religiosos e oferece uma solução: entregar Jesus longe da multidão.
não em praça pública e não durante o dia, mas em um momento isolado. Isso era estrategicamente crucial, pois a traição de Judas não consistia em revelar quem Jesus era, mas em indicar o local e o momento exato em que poderia ser preso sem resistência popular. É por isso que tudo isso ocorre durante a noite. Na noite da última ceia, Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, e durante a refeição ele anuncia que um deles o trairia. Após a ceia, Jesus segue para o jardim do Getsemane, um local conhecido fora das muralhas da cidade. Era um lugar onde ele costumava se reunir com os discípulos, e Judas sabia disso. Durante a noite, Judas chega acompanhado por guardas do templo e servos dos líderes religiosos. Não eram, a princípio, soldados romanos, mas uma força ligada à autoridade judaica. Somente depois o caso é encaminhado a Pilatos, pois apenas Roma tinha autoridade para aplicar a pena capital. Mas aqui que as coisas mudam de vez. Pois o que permanece em aberto é o estado mental de Judas naquele momento. Mateus relata que, ao ver que Jesus foi condenado, ele sente remorso, devolve as moedas e declara ter traído sangue inocente. O remorso sugere que o desfecho pode não ter sido o que ele esperava. E é aqui que começam as teorias. Ao longo dos séculos, diferentes interpretações surgiram para responder uma pergunta que permanece desconfortável até os dias de hoje. Por que ele realmente fez isso? A primeira explicação, e a mais tradicional, é a ganância. O problema é que 30 moedas de prata não representam uma fortuna significativa. Não era dinheiro suficiente para justificar o risco político e moral envolvido. Além disso, o próprio relato de Mateus descreve que ele devolve o valor pouco tempo depois, tomado por remorso. Se o dinheiro fosse o verdadeiro objetivo, por que abandoná-lo tão rapidamente? A segunda teoria é espiritual. Satanás teria entrado nele, como afirmam Lucas e João. Essa interpretação desloca a responsabilidade para uma influência externa. Judas teria sido instrumento de uma força muito maior. Teologicamente, isso reforça o drama cósmico da narrativa. Historicamente, porém, a frase pode também refletir a forma antiga de descrever uma decisão considerada moralmente extrema. No mundo antigo, ações vistas como perversas eram frequentemente atribuídas à influência espiritual. A terceira hipótese, a qual eu acredito ser a verdadeira, é a teoria política. Judas pode ter se desiludido. Ele talvez acreditasse que Jesus era o Messias, mas esperava um Messias diferente. Um líder disposto a confrontar Roma diretamente. Quando percebe que Jesus fala cada vez mais sobre morte, entrega e sofrimento, a frustração pode ter se tornado insustentável. Nesse cenário, a traição não seria motivada por ódio, mas por decepção. Judas pode ter tentado forçar Jesus a agir. Ao entregá-lo às autoridades, ele criaria uma situação limite. Se Jesus fosse realmente o Messias poderoso que demonstrava controlar a natureza e a vida, aquele seria um momento inevitável para revelar sua autoridade. Um confronto direto poderia desencadear a revolução esperada. Mas a reação de Jesus não foi resistência, foi rendição.
Alguns estudiosos também sugerem que Judas pode ter interpretado as palavras de Jesus sobre ser entregue não como resignação, mas como linguagem simbólica. Quando ele diz na ceia que um dos discípulos o trairia, ele se sente neste papel de entregá-lo. Talvez acreditasse que, ao colocá-lo em uma situação de ameaça real, Jesus finalmente seria obrigado a agir. Se ele é o Messias, não pode ser derrotado. Se for preso, terá que reagir. E ao reagir, provará diante de todos quem realmente é. Judas nasceu em um cenário totalmente oprimido pelo Império Romano. Era óbvio que ele queria vingança, enquanto Jesus pregava totalmente o oposto de vingança. Se Judas esperava uma demonstração pública de poder, aquele silêncio pode ter sido devastador. E o remorso descrito em Mateus ganha outro peso sobre essa hipótese. Ele não se arrepende imediatamente após receber o dinheiro. Ele se arrepende ao ver que Jesus foi condenado. Isso sugere que o resultado final não era o esperado. Obviamente, essa hipótese política não transforma Judas em herói, mas o torna mais compreensível. Ele deixa de ser um vilão unidimensional movido por moedas e passa a ser alguém que pode ter acreditado demais em uma expectativa errada. Talvez ele tenha sido o homem que não entendeu o tipo de Messias que estava diante dele e pagou o preço mais alto por conta disso.